Senhor Jesus. A expressão que fala poder e autoridade foi me dada nos céus e na terra. É bem verdade que esse texto, irmãos, essa expressão de Jesus foi falada depois da ressurreição, quando ele ressuscita dentre os mortos, e aí ele brada dizendo: é-me dado todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. E aí, dentro do que Jesus falou, eu quero trazer uma mensagem para você desta noite, falando de 4 poderes de Jesus. Dentro daquilo que ele falou aqui nesse texto, ele diz, quando chegando para falar com seus discípulos, ele disse que foi-lhe dado todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Eu me lembro do que Paulo falou aos Filipenses, no capítulo 2, versículo do número 5 ao versículo 11. Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas tomou forma humana, aniquilou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus, o Pai, o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Aqueles que estão nos céus, aqueles que estão na terra e aqueles que estão embaixo da terra hão de dobrar o seu joelho e hão de confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. E pensando nisso, irmãos, Jesus manifestou no seu ministério muitas coisas, fez muitos milagres, mas eu quero aqui classificar 4 poderes que Jesus realizou no seu ministério, que foi curto, foi aproximadamente 3 anos. E aí, antes de Jesus bradar dizendo que era dado todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra, depois que ele ressuscita ou é ressuscitado pelo Espírito Santo dentre os mortos, ele nasce pela lei, e Paulo vai nos dizer isso na sua carta à igreja de Gálatas, que ele nasceu de mulher para o cumprimento da lei. Ele nasce, ele cresce, ele toma estatura de homem, de varão, e com 30 anos ele vai começar o seu ministério. Quando Jesus vai começar o seu ministério, ele vai até uma sinagoga, e quando ele entra na sinagoga, passam para ele um rolo, e quando ele abre, cai numa profecia do profeta Isaías, no capítulo 61, e ele diz que naquele dia se cumpre aquela profecia, aquela palavra na sua vida. Para aqueles que entendiam, estava se cumprindo ali uma das profecias acerca do Messias, que era ele próprio, e algumas manifestações que aconteceriam no seu ministério, como libertação, libertar os cativos, libertar os oprimidos, abrir os olhos dos cegos, fazer os paralíticos voltarem a andar. Seriam algumas características do ministério do Messias aqui na terra, e isso nós vemos na vida e no ministério de Jesus. Mas quando eu começo a ler o Novo Testamento, principalmente o Evangelho, ou o Evangelho de Jesus, que os evangelistas escreveram, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu vejo alguns textos, irmãos, eles narrando algumas coisas que Jesus realizou. O primeiro que eu quero destacar aqui, o primeiro poder que Jesus manifestou no seu ministério, foi o poder sobre as doenças e as enfermidades. Quando eu pego o capítulo 8 de Mateus, eu vou ver Jesus orando em cima de um monte. Ele passa a madrugada orando, e aí ele passa, irmãos, a noite orando, e quando ele desce de um período de oração, a Bíblia diz que quando ele desceu do monte ao término de oração, porque Jesus, irmão, foi o homem que mais orou
E descendo ele no monte, depois da oração, veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E aí, irmãos, a gente sabe a história do leproso, por quê? Porque quando a gente vai ler o livro de Levítico, nós vamos ter lá capítulo 13, capítulo 14, a lei da lepra e do leproso. E o leproso é aquela pessoa que não poderia estar convivendo na sociedade, ele ficava num lugar reservado, até o sacerdote lá analisar a gravidade da lepra, até o sacerdote lá examiná-lo, porque o sacerdote daquela época também fazia o papel de médico, e ela analisava se a lepra não fosse contagiosa, a lepra não tivesse estado avançado, até que ele poderia conviver. Mas, irmãos, se aquela lepra estivesse algumas características, aquele impedimento, aquela lepra estivesse emanando dela algum líquido, alguma coisa, aquela pessoa ficaria em quarentena, ou hoje numa UTI ou num leprosário, ele ficaria abandonado, escanteado, ele era tirado da sociedade, do meio da família, do convívio social. Mas é interessante que o texto diz que quando Jesus desce do monte, vem o leproso e o adora, dizendo: Senhor. Ele reconhece o senhorio de Jesus e ele se prostra e adora ele. E não sabe a missão que eu tomo aqui, é que muitas vezes nós somos perfeitos, bonzinhos, cheios de saúde, e não fazemos o que ele fez: se prostrar, levantar o rosto e dizer: Senhor, se tu queres, tu pode mudar a minha história. Ele chega e diz: Senhor, se tu queres, pode tornar-me limpo. Jesus olha para ele e diz assim: eu quero que você fique limpo. Não demorou uma semana para ele ser curado. Não demorou um dia para ele ser curado. Na mesma hora que Jesus abriu a boca e disse: eu quero que você seja curado, imediatamente o corpo daquele homem que estava cheio de lepra, e a lepra emanando algum tipo de líquido, uma doença contagiosa, incurável na época, no mesmo momento que Jesus abriu a boca e proferiu a sua palavra, aquele homem ficou sã, aquele homem ficou curado, aquele homem foi liberto, aquele homem saiu dali, irmão, diferente. Eu quero me dizer nesta noite: se você quer, pelo poder da palavra de Deus, que vai à divisão da alma, do espírito, juntas e medula, você vai sair daqui curado em nome de Cristo.